Seguimos então falando aí em relação ao novo Plano Agrícola 24-25. Eu vou conversar agora então com o José Guilherme Nogueira, que é CEO da Orplana, Organização de Associações de Produtores de Cana do Brasil. Muito bem-vindo. Muito boa tarde, Simone. Boa tarde a todos os amigos do AgroMais. José, quais pontos então que a Orplana ela destaca de positivos ou negativos? Vimos ontem, né, o lançamento oficial aí do plano empresarial, do plano para agricultura familiar, né, de 76 bilhões de reais e mais de 400 bilhões aí para a agricultura empresarial. Mas o que a Orplana ela destaca aí em relação a esse anúncio agora sim oficial? Sim, obrigado, Simone. Mais uma vez aí é um prazer estar com vocês. É importante destacar, primeiro, claro, que no ambiente de juros que a gente vive hoje é muito complicado o produtor, aí principalmente o produtor empresarial, com custeio, ele conseguir tirar aí 11, 12% só para pagar a taxa de juros, né? A gente fala isso dentro da atividade canavieira, mas dentro das outras atividades também isso acaba acontecendo, né? Você pagar só de custo financeiro 11, 12% já é um custo muito alto, tá? A gente entende o esforço do governo, entende como que isso está sendo feito. A gente tem tido pleitos junto, inclusive, não somente com a Orplana, mas juntamente com o IPA, com a Frente Parlamentar, né, buscando aí que o governo tenha incentivos maiores para o seguro rural, que é um ponto que a gente tem batido bastante aqui pelos produtores, né? A gente entende as adversidades climáticas têm afetado bastante, então a subvenção e o seguro rural ele tem sido uma ferramenta muito importante e aumentar esse valor deveria ter sido um grande enfoque também do governo. Volto a dizer, a gente entende as amarras, entende o processo, mas juros ainda na casa de 2 dígitos, né? O volume de recursos, tá? A gente entende que boa parte desse volume de recursos ele está distribuído dentro dos agentes financeiros, né? A gente até escutou aí agora o ministro falar mais de 20 instituições financeiras, a gente gostaria que fosse até mais, tá? Para que isso fosse distribuído realmente para que todas as regiões e os bancos pudessem operacionalizar isso, mas a gente entende que isso tem uma limitação também, né? Então, a visão nossa não é uma visão muito positiva, também não é uma visão muito negativa, é uma visão que a gente já esperava, tá? Mas a gente espera, sim, que isso consiga se reverter aí já para o próximo ano, porque, de novo, juros altos, Simone, e seguro rural com pouco incentivo tem atrapalhado bastante a produção aqui. Pois é, o seguro rural a gente está vendo aí um pouco mais de 1 bilhão, sendo que o setor já estava pleiteando há muito tempo, aí 3 bilhões. A gente vê um volume maior aí para o Rio Grande do Sul por conta de tudo que aconteceu por lá, não é? Mas existe ainda essa crítica em relação ao seguro rural que deveria vir com um aporte um pouco maior, não é? Agora, ô José, os juros em relação ao custeio, né, 8% ao ano, e também 7 a 12% quando a gente fala de financiamentos para investimentos. Você acredita que os produtores de cana, então, para realizar então, para a próxima safra, investimentos, vai ficar mais prejudicado? Vamos lá, vamos lembrar como que ele faz essa captação de recurso, né? Então, o produtor que quer entrar, né, com 1 hectare, 2, 10, 20 hectares, né? Hoje um custo de implantação aí fica na ordem de 16 mil reais uma implantação por hectare. Se a gente fala em 10 hectares aí, 160 mil reais e assim sucessivamente. Claro que todo o recurso, mesmo vindo do plano safra, ele é submetido a uma análise de crédito, né, daquele produtor. Muitas vezes também, dentro dessas análises de crédito, né, o volume não é emprestado aquele volume total àquele produtor, dependendo, obviamente, da capacidade dele de pagamento. Claro que isso depende, varia de caso a caso, mas o recurso estaria ali, né? Então, o que a gente diz é o seguinte: primeiro, né,
buscar instituições onde ele consiga esse recurso, mesmo ele sendo como o recurso obrigatório, né, com esse recurso com parte subsidiada, tá? É difícil pegar esse recurso a 8, 9, 10%, viu, Simone? Não é fácil. É um recurso que geralmente ele sai aí, principalmente na agricultura empresarial, né, onde os produtores acaba sendo intensivo em capital, o valor ele soma facilmente 200, 300 mil reais aí com uma implementação de uma lavoura, né? Então isso acaba impactando bastante a concessão de crédito e, claro, os juros acabam vindo aí não somente nessa taxa de 8, 9, porque você tem 0,5% a mais da taxa do projeto que o produtor tem que fazer, às vezes você tem que ter também uma fidelidade junto àquele banco, esses juros acaba chegando aí para ele a 10, 11, quando ele toma 8, ou quando ele toma 11,5, 12 na agricultura empresarial, isso aí chega a 13, 14. Tá? Então, ele nunca é aquele valor ali. Isso precisa ficar claro para o nosso produtor, para o nosso telespectador que está nos assistindo, para ver que realmente isso não fica tão barato assim e ter esse retorno, claro que não é fácil para o produtor e não é fácil para o nosso agricultor aqui do Brasil hoje. José, para a gente já ir finalizando, nessas linhas em relação ao programa de modernização, né, o Moderfrota, não é, para tratores agrícolas, implementos também como colheitadeiras, a gente viu aí esse montante de um pouco mais de 12 bilhões aí para financiamento, juros aí a 10,5% para médios e um pouco mais, aí 11,5% para os grandes produtores. Nessa hora, então, quando a gente fala nesses juros também chegando aí para o Moderfrota, cautela quando a gente fala em investir em maquinários? Sem dúvida, Simone, o que a gente vai fazer, e a gente orienta bastante os nossos produtores, né, na capacidade dele de pagamento, né? O que aquela máquina vai trazer para ele de produtividade, ou que vai reduzir o custo dele, né? Ele não pode dar um passo maior que a perna, tá? Volto a dizer, né, eu sou até chato nesse ponto, pagar 11, 12% de juros não é fácil no Brasil, não é fácil, tá? Com a soja no preço que está, a gente esperava uma soja maior, no preço do ATR, né, do Consecana ainda ele está abaixo, a gente espera que com a revisão do Consecana a gente tenha uma melhoria aí para o produtor de cana, mas ainda a gente pede muita cautela para que ele faça isso com muita parcimônia e, claro, utilize sim máquinas novas, incremente em produtividade para que ele possa reduzir o seu custo e, claro, conseguir aí melhores ganhos para ele na sua atividade. A gente viu também aí o ministro falando em relação a esse 1% a menos de juros, quando aquele produtor, que já aconteceu no Plano Safra passado, né, esse incentivo a ele em relação à sustentabilidade por meio da redução, né, da taxa de juros, a esses produtores que adotarem as práticas de conservação. É um ponto positivo quando a gente fala nesse avanço aí, o ano passado estava em 0,5%, agora em 1 ponto, não é? E que ele tem, então, o cara aprovado, que oferece esse prêmio. Você acredita que poderia aumentar um pouco mais quando a gente fala nessa redução dos juros? Não, isso estimula bastante. A gente tem trabalhado bastante com certificação aqui na Orplana, né, juntamente com os nossos produtores. Esse é um trabalho incessante. A gente percebe também que os produtores de amendoim, os produtores de soja, que acabam fazendo a rotação de cultura junto com a cana, têm trabalhado muito nisso, e é esse o trabalho que a gente tem que fazer. Mas volto a dizer, né, mesmo com a redução de 1 ponto percentual, lá no final das contas, o custo total da operação ele não chega, vamos colocar aqui, dando o exemplo do custeio para a agricultura empresarial, né? Além dele ter aquele limite de 500 mil reais que ele tem, né, dentro dessa linha, ele tem também os outros custos que estão inerentes, que é o custo do projeto, o custo do banco, que acaba impactando ali o valor dessa taxa, tá? Que chega aí facilmente a 13%, e aí quando tem esse retorno de 1%, chega aí nos 12, 12,5%, tá? Que é o que a gente espera, tá? Mas volto a dizer, mesmo assim é uma taxa muito alta, nós precisamos trabalhar com taxa de 1 dígito, taxa de 2 dígitos é muito complicado para o produtor,
nós sabemos o momento que a gente está vivendo, mas é claro que isso é importante para a gente gerar produtos mais baratos, açúcar mais barato, soja mais barata, e isso ser remunerado pelo produtor, ele acaba investindo mais e fazendo com que o motor da economia gire aí e alcance todas as cadeias aí do nosso Brasil. Zé Guilherme Nogueira, CEO da Orplana, muito obrigada por essa conversa hoje aqui para a gente dar continuidade, né, no que foi ofertado aí para os nossos produtores brasileiros, viu? Zé Guilherme, obrigada e até a próxima oportunidade aqui com a gente. Obrigado, Simone, é sempre um prazer estar com você. Um grande abraço.